Louvamos a Deus por essa oportunidade. Você que está aí na sua casa, também nos acompanhando online, que a graça e a paz do Senhor Jesus também esteja na sua vida. Nesta noite nós estamos encerrando a série de sermões intitulado Cartas para o século XXI. E toda a liderança da igreja, nós temos orado muito para que Deus fale ao teu coração nas pregações que acontecem todos os domingos. Eu não sei se você sabia, mas no culto reformado das igrejas presbiterianas, o centro do culto é a palavra de Deus. Então nós louvamos a Deus, nós ofertamos, nós dizimamos, nós compartilhamos a comunhão, nós dizemos a Deus o quanto nós o adoramos, o quanto Ele é importante na nossa vida, mas o ápice do culto reformado é a ministração da palavra e a ministração do sacramento. Então agora nós estamos diante do momento mais especial do nosso culto, que é o momento que Deus vai falar à nossa alma e ao nosso coração. Durante esses 6 meses, nós apresentamos ao rebanho da IPI Betel as cartas escritas pelos apóstolos. Cartas que foram escritas aí provavelmente em meados do século I, até o final desse século I, foram escritas para diversos tipos de igrejas. Igrejas que tinham tantas qualidades quanto a nossa, mas também igrejas que tinham tantos defeitos quanto a nossa IPI Betel. E Deus falou poderosamente aos nossos corações durante esses 6 meses, nos levando à reflexão, levando-nos aos dias dos pais da igreja, os problemas que eles enfrentaram naqueles dias. Será que nós estamos enfrentando problemas tão diferentes quanto deles? Vocês viram que foram comunidades que enfrentaram perseguição, comunidades que enfrentaram problemas internos, problemas morais, problemas éticos, e problemas com falsos mestres, falsos pastores que se infiltraram na igreja para ensinar um outro evangelho diferente do evangelho de Jesus. Será que tudo isso que eu estou falando é diferente do que nós vivemos hoje? Não é diferente. Essas cartas que foram escritas há quase 2000 anos atrás, elas ainda estão falando aos nossos corações. E hoje eu chego à última carta escrita no último livro da revelação do Novo Testamento. E eu quero convidar você a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos fazer essa leitura de Apocalipse, capítulo de número 3. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, eu quero fazer menção do verso 14 ao verso 22. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar, irmãos. Pai, que a Tua palavra, Senhor, penetre na nossa alma, no nosso coração,
O Senhor fala não o que queremos ouvir, mas o que a nossa igreja IPI Betel precisa ouvir, Senhor. Que esta carta, Senhor, que está sendo escrita, ela possa ser escrita nos nossos corações e na nossa mente, para nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e não pecarmos contra Ti, Senhor. Abençoe o Teu rebanho, repreende o diabo, repreende os demônios, repreende toda a obra do mal que possa impedir, ó Deus, o frutificar da Tua palavra em cada coração que aqui está, Senhor. Que nós possamos compreender qual é a Tua vontade, o que o Senhor espera de nós, o tipo de igreja que nós precisamos ser para os nossos dias do século 21. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Glória a Deus. O título do sermão desta noite é A Oitava Carta. Uma carta para a IPI Betel. A oitava carta, uma carta para a IPI Betel. Queridos, a revelação final das Escrituras que lemos agora em Apocalipse, ela encerra com 7 cartas direcionadas a 7 igrejas da Ásia Menor. O que é esta Ásia Menor? A Ásia Menor é a região onde nós chamamos de Turquia, o país da Turquia. Que são elas, essas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e o texto que nós lemos da igreja sobre Laodiceia, a igreja que estava na cidade de Laodiceia. E é interessante que esta última revelação, esta última carta que nos chega, ela fala um pouco sobre a história de 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas têm alguns problemas e pecados, dificuldades que precisavam ser encarados, ser enfrentados. São elas. A igreja de Éfeso foi a igreja que havia abandonado o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna foi a igreja que sofria perseguição. A igreja de Pérgamo, a igreja que precisava se arrepender. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha uma falsa profetisa. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha adormecido, estava num sono espiritual tremendo. A igreja de Filadélfia era a igreja que tinha sofrido pacientemente. E a igreja de Laodiceia ficou conhecida como a igreja que tinha uma fé morna. Não era nem quente e nem fria. Essa carta de Apocalipse, este livro, que é uma coleção de cartas, ele foi escrito provavelmente no final do século I, entre 95 e 96, pelo apóstolo João, que é aquele apóstolo que reclinava sua cabeça sobre os ombros de Jesus, ele fazia parte dos 12. Ele escreve estas cartas, inicialmente, para essas 7 igrejas da Ásia, mas o tempo fez com que essas cartas fossem ampliadas e chegassem a outras comunidades espalhadas pelo Império Romano, que não eram apenas essas 7 igrejas. O apóstolo João, ele escreve esta carta quando ele estava exilado, ele estava preso numa ilha chamada Patmos, próximo ali à Grécia, no mar Egeu, e ele estava ali por causa de quê? Será que é porque ele tinha feito alguma coisa errada? Não, ele não tinha feito nenhuma coisa errada. Ele estava ali porque a perseguição contra a igreja havia começado e estava se intensificando, e esse imperador, o Domiciano, ele começa uma perseguição ferrenha à procura de cada cristão para crucificar, para prender, para eliminar. Por quê? Porque ele se intitulava Deus. Ele era o Senhor e se intitulava Deus. Então, se ele se intitulava um Deus, haveria um culto para o imperador. E para os cristãos, apenas Yeshua e Amashia era o Quírios. Apenas Jesus Cristo era Senhor e digno de culto e de louvor. Então, esses homens e essas mulheres deveriam ter os seus bens capturados, deveriam ser eliminados, porque eram rebeldes no meio do império. Então, João, pela misericórdia de Deus, não foi morto, mas por outro lado, ele ficou preso numa ilha, sozinho, ele e Jesus. É nesse contexto que o livro de Apocalipse é escrito. Esse livro, ele é um conjunto de cartas. E essas cartas são cartas de encorajamento, carta de denúncia, carta que insta, desafia, encoraja a igreja a permanecer e a prevalecer ante
a perseguição e o combate do governo e de religiões contra o povo de Deus. É nesse contexto também que aparecem os falsos mestres e começam a aparecer as primeiras heresias no meio da igreja. Pastor, o que é heresia? Falso ensinamento. Um ensino diferente do ensino de Jesus. Começaram a se infiltrar falsos mestres no meio da igreja, fazendo com que a igreja ficasse uma igreja mundana. Uma igreja que poderia viver do jeito que quisesse viver. Uma igreja que pudesse viver de qualquer jeito. Uma igreja que vivia um evangelho diferente do evangelho de Jesus. Aliás, Jesus não era tudo isso que os cristãos diziam para esses falsos mestres. Jesus era talvez um excelente mestre, um excelente professor, um curandeiro, mas ele não era Deus. Porque se ele era Deus, ele não poderia se transformar em ser humano. Então, esse Cristo que vocês dizem que era o Filho de Deus, não poderia ser como esses cristãos anunciavam. E por isso, alguns cristãos se desviaram e se afastaram da verdade do Evangelho de Jesus. E é exatamente neste contexto que o livro de Apocalipse é escrito para as igrejas do século I. E hoje ela vem falar aos nossos corações, depois de 20 séculos de pregação sobre o livro de Apocalipse. Vejamos o que a gente aprende nessa leitura que lemos sobre essa igreja tão criticada. Quando você lê, irmãos, o livro de Apocalipse, você começa a ler o capítulo 2, que é onde começa Jesus falando para essas igrejas. Você vai perceber os problemas dessas igrejas, e você também vai ver coisas boas nessas igrejas. Todas as igrejas têm coisas boas e coisas ruins que precisam ser consertadas, porque as igrejas são feitas por seres humanos, que erram, que falham. E você é um desses seres humanos que aqui está sentado fazendo parte desta comunidade nessa noite. Só que tem um detalhe. Esta última igreja de Laodiceia, quando a gente lê esta carta, dirigida ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja de Laodiceia, a gente não encontra nenhum elogio. Nenhum. Essa igreja não tem problema com heresia. Essa igreja não tem problema com perseguição. Qual que é o problema dessa igreja? O problema está sendo ela mesma, dentro dela mesma. E das 7 cartas escritas pelo apóstolo João a essas 7 igrejas, a igreja de Laodiceia é a igreja que tem os problemas mais terríveis e mais graves a serem curados e tratados. Mas por um lado nós vimos que, assim como na leitura foi feito devocional desta noite, o que parece difícil e terrível no começo, sempre para o povo de Deus há uma mensagem de esperança, de renovo e de arrependimento para recomeçar uma nova história. E esta igreja não é diferente. O que a gente aprende logo no primeiro versículo? Que Jesus fala com a sua igreja. Você já percebe no primeiro versículo ele dizendo assim, é Jesus quem está falando. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, por mais terrível que esta igreja estivesse enfrentando seus problemas de autossuficiência, problemas com o seu ego, problemas com o seu orgulho, problemas com a sua riqueza, com o seu pensamento materialista, Jesus ainda se dirige a esta igreja. Jesus não abandona a sua igreja. Ele quer falar, ele quer admoestar, ele quer exortar o seu povo. Jesus está falando hoje conosco agora, e você que é povo de Deus, está ouvindo a palavra de Jesus falando conosco. Jesus sabe quem é você, ele sabe quem eu sou, ele sabe quais são os pecados que ainda não conseguimos abandonar, quais são os problemas que temos enfrentado, ele conhece todas essas coisas, mas nem por isso ele não nos deixa de falar a sua palavra para nos encorajar e nos colocar de pé, mesmo quando nós estamos desanimados, às vezes desanimados com a gente mesmo. A gente fala, nossa, mas eu não consigo vencer esse pecado, eu tenho um problema com a minha língua, eu tenho um problema com o meu vício, eu estou com um problema, eu acho que eu sou muito orgulhoso, eu tenho um problema com o meu ego inflamado, ele é inflado. Jesus quer falar com você, não importa como você esteja, Jesus é aquele que fala com a sua igreja. Outra coisa que eu aprendo desse texto é que Jesus conhece as suas obras. O versículo 15, a parte A, Jesus diz assim para esta igreja, eu conheço as obras que você realiza. A igreja de Laodiceia era uma igreja de gente que fazia, gente que trabalhava.
Não era uma igreja inativa, era uma igreja que fazia alguma coisa. Só que a grande questão desta igreja são 3 coisas. Qual era a motivação pelo que faziam? Quem eram os beneficiários? E qual era a sua autoperspectiva sobre o que estavam fazendo? Uma igreja que fica com a motivação errada, fazendo as coisas para Deus. Essa igreja, ela vai ser inflada com o seu orgulho. Uma igreja orgulhosa, autossuficiente. Uma igreja que, quando vai fazer alguma coisa de bom, só está pensando nela mesma, não pensa na comunidade, não pensa nas outras pessoas. Essa igreja, ela perdeu a essência de Jesus, que ele mesmo diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Uma igreja que olha para si mesma, e somente para si mesma, não consegue ouvir o clamor das pessoas que estão ao redor, na família, na vizinhança, no trabalho. Por quê? Porque é uma igreja endógena, é uma igreja que só olha para o seu próprio umbigo. Ela não consegue olhar para fora. Ela não consegue perceber as necessidades das outras pessoas. Olha só, hoje nós estamos com um grande dilema no mundo. Venezuela chama-se esse dilema. Quantas pessoas já morreram ali, pessoas estão desaparecidas. Igrejas estão envolvidas. Quem são essas igrejas que estão ali envolvidas para ajudar essas pessoas? São essas igrejas que são diferentes da igreja de Laodiceia. Não são igrejas que estão movidas por programas para agradar as 99 que cantamos. São igrejas que são movidas pelo perdido, para aquela uma que está perdida. Ou, no caso, uma Venezuela, milhares de pessoas que morreram e estão perdidas por causa daquele grande terremoto. É igrejas que estão olhando para o mundo, para o outro lado do muro da igreja. Por isso, quando uma igreja tem motivação errada, ela não consegue enxergar direito o que está fazendo. E o beneficiário é ela mesma. É uma igreja que está no caminho da igreja de Laodiceia. Ela está perdida. O que eu aprendo nesse texto? Jesus, ele olha tudo isso e ele condena a inutilidade de uma fé morna, de uma fé morta. Esse texto aqui é muito distorcido na boca, na pregação de muitos líderes. Esse texto, do versículo 15, 16, quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz, olha, você não é quente nem é morno. Muitos pastores eles vão falar, bom, aqui está falando do crente presbiteriano, ou como dizem aí, o sorveteriano e o crente pentecostal. Você não é nem pentecostal quente e não é um sorveteriano gelado frio. Você é uma coisa estranha, uma coisa morna. O texto não quer dizer nada disso, meu irmão e minha irmã. Isso aí é falta de estudo, falta de preparo de entrar no texto. Aqui Jesus, ele está trazendo à memória dos cidadãos de Laodiceia a sua própria geografia. Vamos lá entender um pouco esse texto. Aonde está Laodiceia? Laodiceia é uma cidade localizada numa região de águas termais. Ok? Então, Laodiceia está perto de uma cidade chamada Hierápolis. Nessa cidade de Hierápolis, corria uma fonte de água quente, que era muito utilizada, medicinalmente, para curar, para limpar, para impureza. Então era uma água muito importante para aquela cidade. Laodiceia não tinha água própria, ela recebia um pouco dessa água de Hierápolis. Essa água que saía quente chegava em Laodiceia morna. Laodiceia também estava perto de Colossos, aquela cidade para a qual Paulo escreve a carta. Colossos tinha, por outro lado, uma água fresca, uma água geladinha. Uma água também medicinal. Esta água, quando saía de Colossos e desembocava em Laodiceia, também não chegava mais fresca. Chegava morna. Ou seja, toda a água que chegava em Laodiceia não era mais a mesma água, a mesma temperatura de onde ela saía. Aí Jesus fala assim, vocês não são nem uma coisa e nem outra. A sua água não é igual à água de Hierápolis e nem igual à água
de Colossos. Você é uma igreja morna. Já tentou beber uma água morna? É horrível. Jesus fala, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque é isso que provoca na nossa boca, na nossa vida, quando a gente bebe essa água morna. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus, quando ele está falando de não ser frio, ele não está falando, eu prefiro que você seja um crente calvinista, um crente batista, um crente presbiteriano. Não, ele não está falando disso. Ele não está falando dessa frieza espiritual, pelo contrário, ele está falando de uma outra coisa. Ele está falando, olha, a sua fé precisa ser uma fé que traz refrigério para a alma das pessoas, que cura almas feridas das pessoas. A sua vida, Laodiceia, também não é uma vida quente, deveria ser quente. Não é ser um crente pentecostal cheio do fogo, não é isso. Água quente, por que era? Era uma água medicinal. Uma água também que era utilizada para a limpeza. Alma que deveria ser aquecida, alma que deveria ser curada, e não é, porque não é nenhuma coisa e nem outra. É uma igreja misturada com os princípios do mundo. É uma igreja ensimesmada, uma igreja que não olha para o outro lado do muro. É sobre isso que a carta quer dizer, que você não é nem crente, não é quente nem morno. É sobre isso, é sobre esta inutilidade dessa fé que eles tinham. É como se Jesus estivesse falando, viu? Para que serve essa fé de vocês? O que adianta vocês conhecerem princípios e não aplicarem nas suas próprias vidas? De que adianta essa fé de vocês? Esta fé que vocês têm vivido no dia a dia está moldando quem? Está transformando quem? Está mudando o que a fé de vocês? Se não está mudando absolutamente nada, porque você não é quente, não é frio, você não cura, você não aquece, você não impacta na vida das pessoas. É uma fé que eu chamo de 007. É agente secreto. Só Deus sabe. Ninguém sabe que você é filho de Deus. Ninguém sabe que você é cristão. Você fica na sua, você não compartilha, você não fala, você não expressa o amor de Deus. Ninguém sabe que você anda com Jesus. Queridos, nós precisamos ser quentes ou frio. Alguém precisa sentir Jesus na nossa vida. Seja purificando, seja refrescando a vida das pessoas que estão cansadas, ou seja, aquecendo corações frios. Porque quem anda com Jesus deixa o cheiro de Jesus por onde passa. Amém? Outra coisa que a gente aprende é que Jesus condena a pobreza espiritual. Jesus diz, irmãos, para esta igreja que era rica financeiramente, que era uma igreja, sim, infeliz, miserável e pobre. Uau! Será que Jesus diria isso para algumas igrejas que a gente olha assim e fala, uau, esta igreja é a super igreja. Tem tudo. Tem ar-condicionado, tem orquestra, tem teólogos, tem banco estofado, tem cadeira almofadada, tem todos os recursos. Será que Jesus diria para algumas igrejas, olha, vocês pensam que são ricos e têm tudo, mas são pobres, infelizes e miseráveis? Esta era a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica, localizada numa localidade de comércio. Era uma das portas do comércio com a Ásia e a Palestina. Essa cidade, houve um grande terremoto desses dias. E todas as outras cidades precisaram de ajuda do Império Romano para se reconstruir. Imagina. Laodiceia foi a única cidade que, nesse terremoto igual teve na Venezuela, não precisou da ajuda do governo, porque lá entrava muito dinheiro. Então era uma igreja que tinha gente de posse, e não é pecado você ser rico, não é pecado você ser abençoado. Glória a Deus se você tem recursos, foi Deus que te deu, use com sabedoria, glória a Deus. Mas o que aconteceu com esses ricos de Laodiceia? Eles estavam autossuficientes, eles não julgavam que não precisavam de mais nada. Já estava bem na vida. Jesus era um meio para ele se dar bem na vida. Jesus e o Evangelho era uma forma de ele manter o seu status social aqui em cima, no topo da pirâmide social.
E aí Jesus olha para essa igreja e fala: você parece que é rica, mas você é uma miserável, pobre, como um mendigo que está sentado do outro lado ali da sua calçada. Esta é a igreja de Laodiceia, uma igreja pobre espiritualmente, uma igreja alienada, indiferente, está pensando somente aqui no luxo interno. Irmãos, é muito bom nós temos uma boa estrutura. É muito bom. Como é gostoso você chegar numa igreja que tem uma boa estrutura. Mas como é lindo você ver quando essas mesmas igrejas, elas estão engajadas e comprometidas com obras sociais. Igrejas que estão envolvidas com causas como essa da Venezuela. Igrejas que estão envolvidas com os mendigos que fazem parte do seu território. Ser igreja não é viver confortavelmente na Disneylândia. Ser igreja é andar seguindo Jesus no meio de gente que sofre, que passa necessidade e precisa de mim e precisa de você para estender a mão e abençoar a vida dessas pessoas. Este é o evangelho de Jesus. Qualquer outra coisa diferente disso não é o evangelho de Jesus. Jesus, ele condena a cegueira espiritual dessa igreja. Essa igreja, ela é cega. Uma outra coisa interessante de Laodiceia. Você sabia que Laodiceia era um importante centro medicinal oftalmológico? Lá naquela cidade tinha um tal de pó frígio, a região da Frígia, que a partir deste pó produzia-se um colírio poderoso para enfermidades nos olhos. Você percebe como Jesus, ele fala a linguagem das pessoas. Era como se Jesus fosse lá em Monte Sião e falasse do tricô. Ele ia, a partir do comércio do tricô, falar os problemas da igreja. Jesus faz isso a partir das características da cidade. A cidade tinha o tal do pó frígio, era uma cidade que pessoas vinham de toda parte para estudar, médicos iam para a Laodiceia estudar nas suas escolas para aprender a como curar enfermidades dos olhos. Esta igreja tinha recursos para os olhos físicos. Essa igreja tinha médicos, mas era uma igreja que estava cega. Cega do quê? Cega espiritualmente. Era uma igreja que não conseguia enxergar-se a si mesma na situação de miséria espiritual que ela estava. Ela estava com o nariz empinado, ela estava com os olhos altivos. Ela estava sempre olhando para os outros, de cima para baixo. Não conseguia olhar-se a si mesma. Ela não conseguiu perceber que ela abandonou o evangelho simples de Jesus. O evangelho que é anunciado a todas as pessoas, inclusive aos pobres. O evangelho é pregado aos pobres, disse Jesus também. Ela esqueceu deste evangelho. E ela começa a viver para o seu alto luxo e conforto próprio. Ela não consegue se enxergar. Jesus também condena a nudez dos valores espirituais do reino de Deus. Outra característica de Laodiceia. Laodiceia tinha lá uns cordeirinhos escurinhos. Tinha lá umas ovelhas da lã preta. E a partir desta lã negra, era produzido um linho fino, caríssimo, para a produção de vestidos e vestes para a elite social dos magnatas de Laodiceia. Então, quem era da pirâmide do topo, da pirâmide social, vestia esse tipo de tecido caro, escuro, da lã de Laodiceia, da lã escura, o linho fino preto. E aí, mesmo a igreja chegando com homens e mulheres muito bem vestidos. Se fosse hoje, todo mundo de terno, black tie, mulheres com aqueles vestidões lindos, de festa, colares. Uma igreja pomposa, uma igreja de gente inteligente, de gente rica. Tudo fino, fala, uau! Eu já fui numa igreja assim e não dei conta. Fala bem a verdade, eu não me senti muito à vontade. Não tinha problema, a igreja não tinha problema nenhum com o seu ensino. Não vou falar o nome da igreja, mas era uma igreja que era realmente focada neste público e não há problema algum, está tudo certo. É que eu não faço parte deste meio. E aí, uma igreja que está acostumada com isso, ela corre o risco muito grande de esquecer as outras pessoas. E este era o caso de Laodiceia. Era uma igreja que se vestia muito bem para ostentar sua riqueza, porque era caro esse tipo de roupa. Mas para Jesus, essa igreja estava nua, desnuda, pelada. Esta igreja era uma igreja de aparência.
Uma igreja que por fora estava muito lindo, mas por dentro, aliás, não tinha nada. A sua nudez estava exposta, as suas vergonhas, o seu orgulho, a sua discriminação com aqueles que não faziam parte do seu meio, o seu ego estava sendo demonstrado para todo mundo. E o pior, por isso que Jesus veio ao encontro, chamavam-se de igreja. Uma igreja exclusivamente para os abastados. Pobre não tinha vez nessa igreja. Era uma igreja para rico. Ele tinha o grupinho dos ricos. Mas nem tudo está perdido. Jesus é aquele que dá novas oportunidades para qualquer igreja recomeçar de novo, se arrepender e voltar ao primeiro amor do início. Eu espero que Deus esteja falando com você nesta noite. Jesus, ele no versículo 18, ele dá 3 conselhos para esta igreja. Ele diz assim para esta igreja: olha, eu quero que você compre de mim ouro refinado, vestes brancas e colírio para ungir os olhos. Jesus, ele chama essa igreja para buscar aquilo que é a prioridade dele, e que seja essa prioridade para essa igreja também. Este é o precioso ouro que Jesus está falando. Jesus chama essa igreja para se vestir de santidade. A igreja estava vestida com roupas caras, mas não estava vivendo uma vida pura, santa, íntegra diante de Deus. Jesus, ele chama essa igreja para abandonar essas vestes luxuosas e vestir a verdadeira veste que importa, que é aquela que não é de aparência, mas é o que a pessoa é, o que ela vive em santidade, integridade e fidelidade a Deus. Jesus convida essa igreja, meu irmão e minha irmã, para que os seus olhos sejam iluminados com o colírio que ele tem para ungir os olhos. E qual é o colírio que Jesus tem para a sua igreja? São 2 coisas: palavra de Deus para iluminar os olhos e a revelação do Espírito Santo na tua vida. Alguém que não medita na palavra e não é dirigido pelo Espírito Santo, com certeza está cego. Não sabe para onde está indo. Como é que nós conhecemos qual é a vontade de Deus? Mediante a palavra de Deus e mediante o agir do Espírito Santo, que nos ilumina e revela dentro de nós qual é a vontade de Deus para nós. É este colírio que Jesus tem para mim e para você hoje. Hoje, esta palavra é para mim e para você. Jesus, ele ama a sua igreja. E é por isso que ele repreende e disciplina. O verso 19, Jesus fala: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Hoje essa palavra disciplina é uma palavra muito mal interpretada, tem uma conotação muito negativa. Parece que quando a gente fala de castigo, repreensão, parece que isso vem de pessoas autoritárias, de pessoas malvadas, de pessoas punitivas. A gente acha, e algumas pessoas até projetam para Deus, esta visão de um Deus, um cara legal, fale tudo, você pode fazer tudo, está tudo certo, meu filho. Vai aonde você quiser, faz o que quiser, e eu vou estar com você te abençoando. Tudo o que você fizer, vai em frente. Este não é o Deus que Jesus falou. Em Hebreus também está escrito que Deus tem filhos, e ele corrige e castiga o quanto ama. O pai que se preocupa com o seu filho ou com a sua filha, ele corrige o seu filho. Nós erramos, irmãos. Como filhos? Erramos. Fazemos escolhas erradas. Tomamos atitudes precipitadas. Com certeza, muitas das coisas que nós sofremos nessa vida, nós ouvimos antes dos nossos pais. Filho, não faça isso. Filho, não compre isso. Filho, filha, espere. Não se precipite. Filho, não é a hora. O que a gente faz? Não, mãe, não, pai. Eu já sei. Está tudo certo. Já está tudo sob controle. Está tudo resolvido. Já está tudo planejado. Isso quando nós somos adultos. E quando somos crianças? Quem é pai de filho pequeno sabe o que eu estou falando. Se a gente deixar, os nossos filhos faz um terremoto dentro da nossa casa. É ou não é? Se deixar, os nossos filhos
Está com fogo dentro de casa. Mas por que não faz isso? Porque tem um pai e uma mãe que ama e está ali junto, falando não. Não sei porque eu estou falando isso, eu estou falando para pais aqui, mães que estão aqui. Você que é mais experiente vai concordar comigo. Durante toda a nossa vida, eu estou aprendendo isso, porque sou pai de 2 moças, mas eu estou acompanhando mais a Sara, a outra não acompanhei muito. Nós dizemos mais não para os nossos filhos do que sim. Pai e mãe precisam aprender a dizer não. Nós temos um problema com o não. O não, gente, é bênção. O não é para colocar no eixo. Quando Jesus diz não para nós, é para nos colocar no eixo. Porque também somos filhos e às vezes nós nos rebelamos contra Deus. E muitas vezes Deus vai falar para mim, para você, não, 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 não. Ele falou isso para Paulo. Paulo pediu 3 vezes, ele falou, não, Paulo, não, a minha graça te basta, Paulo. Quantos não nós recebemos de Deus e de Jesus, mas Jesus é aquele que nos corrige, nos exorta, porque Ele nos ama e Ele não quer que a gente permaneça no erro, Ele não quer que a gente fique prostrado depois lá na frente, por causa de uma consequência de uma decisão errada que tomamos. Esse é o Jesus que não abandona a sua igreja. Jesus não desiste da sua igreja mesmo quando a gente o deixa do lado de fora. Esse versículo 20 é um versículo que eu mesmo utilizei por várias vezes quando a gente está naquele processo de discipulado e evangelização. Quando a gente está diante de alguém que não conhece Jesus, não conhece a Deus, e essa pessoa quer conhecer a Deus, a gente fala, olha, Jesus disse, eu que estou à porta e bato, se alguém vir abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas irmãos, este texto foi escrito para uma igreja, não foi escrito para quem está fora, foi escrito para quem está dentro. Jesus está falando assim, olha, igreja, IPI Betel, IPI de Laodiceia, e outras igrejas, ainda que vocês me deixem do lado de fora, eu vou dar uma nova oportunidade para vocês, eu vou estar batendo do lado de fora, porque eu não desisto de vocês, eu vou estar lá esperando você abrir a porta para eu entrar novamente, porque eu nunca deveria ter saído e vocês me deixaram, mas eu não sou como vocês, vocês podem me deixar do lado de fora, eu não abandono vocês. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Jesus não desiste de mim e de você. Fala a verdade, durante essa caminhada, quantas vezes você já pensou em jogar tudo para cima? Em desistir, largar a mão. Vou viver minha vida do meu jeito. Isso aí é tudo conversa, tudo balela que a gente escuta. Sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre igreja, tudo isso aí é balela. Jesus não resolve o meu problema. Vamos largar esse Jesus, e muitas vezes você larga Jesus mesmo. Você vai viver a vida para você mesmo. E Jesus está lá, batendo na porta do teu coração. Ele não te abandona. Ele usa o celular, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa o Espírito Santo para falar comigo, com você, para voltarmos a ter comunhão com Ele. Jesus quer ter uma relação pessoal comigo, com você. E Jesus tem promessas para a sua igreja. Jesus é aquele que diz que aquele que vencer, eu darei o direito de sentar-se comigo no trono. Sabe o que é isso, irmãos? É reinar com Cristo. Este versículo, talvez algumas interpretações errôneas sobre ele, é colocar sobre a igreja a autoria e a responsabilidade para receber esse prêmio mediante o seu mérito, mediante o seu esforço, mediante a sua dedicação, o seu fanatismo. Então, se eu permanecer, se eu jejuar, se eu fizer tudo isso, eu vou vencer e eu vou reinar com Cristo. Irmãos, esta é uma promessa que Jesus faz para a sua igreja, mesmo sendo uma igreja como de Laodiceia, uma igreja que talvez, se eu ou você fôssemos Jesus, nós já teríamos riscado do livro da vida, mas Jesus é aquele que não abandona a sua igreja, e Ele está atrás da sua igreja para renovar, para restaurar, para trazer a comunhão novamente, e Ele não vai desistir enquanto eu e você não abrir a porta do nosso coração. Por quê? Porque o desejo de Jesus é nos ver-nos reinando com Ele em seu reino. E este é o maior privilégio que eu e você podemos ter nessa vida, reinar com Jesus Cristo. Talvez você se teria importante estar lá com o Trump, governando a América. Eu não sei se você gostaria de estar lá em Brasília, ou gostaria de estar na Suíça, no alto escalão do governo. Imagina você com Jesus.
Governando quem? Reinando com quem? Reinando o mundo com Jesus. O apóstolo João mesmo, no Apocalipse, fala que a igreja é um reino de sacerdotes. Irmãos, Jesus quer que essas promessas estejam em nossos corações, para nos trazer de volta. Eu quero encerrar esse sermão, e eu estava lembrando desta carta, de uma música que a banda de rock gospel, Oficina G3, ela fez em junho de 2020, uma música chamada Cego. E a letra dessa música tem tudo a ver com essas igrejas laodicenses dos nossos dias. Olha o que diz a letra. Te perguntam quem és, mas as suas ações respondem por si. Te pergunto quem és, se o discurso não condiz com o seu modo de ser, não consegue enxergar quem é. Um cego que não quer ver, um rico que não tem nada, pobre sem perceber sua nudez velada. De que vale conquistar o mundo inteiro e se perder, com a alma exposta à venda? Onde está o seu valor? Sempre incansável em busca de se afirmar, e traz o mal para si e tudo ao seu redor. Um cego que não quer ver, um rico que não tem nada, pobre sem perceber sua nudez velada. Quem gosta de rock and roll, escute essa música que é coisa linda. Irmãos, esta carta de Laodiceia, ela foi encerrada, é a 7ª carta. Mas, como eu disse no título, esta carta está sendo escrita, está sendo escrita uma nova carta, que é a 8ª carta. Que 8ª carta é essa? É esta carta que está sendo escrita por Jesus para IPI Betel. Para cada igreja temos uma metáfora, um símbolo de uma história que está sendo escrita por Jesus. E aí eu fiquei perguntando, o que Jesus diria da IPI Betel hoje? Essa igreja que chamamos de IPI Betel, ela está se parecendo com o quê? Ou com qual igreja? Será que ela está se parecendo com a igreja de Éfeso, que abandonou o seu primeiro amor? Será que ela está se parecendo com a igreja de Esmirna, que sofria perseguição? Será que a IPI Betel é como a igreja de Pérgamo, uma igreja que precisava se arrepender? Será que a IPI Betel era como Tiatira, a igreja que tem um falso profeta e cheio de heresias? Será que a IPI Betel é como a igreja de Sardes, uma igreja que adormeceu? Será que a IPI Betel é como Filadélfia, a igreja que sofreu pacientemente? Ou a IPI Betel era como a igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha a fé morna e detestável para Deus? Bom, talvez ao longo da nossa história não tenhamos as características de todas essas. Talvez de algumas. Toda igreja tem altos e baixos, e a IPI Betel não é diferente. Todas as igrejas têm altos e baixos. Mas na verdade, irmãos, quem vai responder essas perguntas que eu acabei de fazer aos irmãos serão os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos vizinhos, nossos primos, parentes, amigos, colegas. Eles é quem vão nos dizer se a IPI Betel é uma igreja relevante, se é uma igreja acolhedora, uma igreja viva, uma igreja cheia de vitalidade, cheia da graça, do perdão e do amor de Deus. É eles é quem vão dizer que igreja é essa, a IPI Betel. Se é uma igreja morna, se é fria, se é quente, se é uma igreja perseverante na tribulação, se é uma igreja cheia de heresia, se é uma igreja que precisa se arrepender, é eles é que vão dizer para nós quem nós somos hoje. Esta é a 8ª carta que ainda está sendo escrita por Jesus para a IPI Betel e também através da IPI Betel para hoje, para o século 21. Que a nossa vida, o nosso coração, seja uma carta aberta, lida e entendida por todos os que estão lá fora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a IBetel seja uma igreja relevante para o século 21. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Convido o Ministério de Louvor para juntos nós louvarmos ao Senhor. Pai, obrigado por nos falar, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por sermos edificados e alimentados, ó Deus, com a palavra viva,
que vem do teu altar, ó Deus, para os nossos corações. Aquece o nosso coração, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, pessoas com fervor espiritual. Mas também, Senhor, que esta igreja tenha a refrescância do Espírito Santo. Uma igreja, Senhor, que traz paz e tranquilidade ao coração do aflito, do desesperado, do perdido. Nós não queremos ser mornos, Senhor, não queremos que a nossa fé seja uma fé morna. Nós queremos que esta IPI Betel tenha o toque da refrescância e o toque do calor do Espírito Santo. Haja em nós, ó Deus, para que nós sejamos notados, percebidos e reconhecidos como uma igreja que andou com Jesus. É sobre isso, Senhor, que queremos te pedir e te agradecer por tudo que falaste aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos.